Eu sou a Bela Rocha. E eu sou a Pri Lopes. E esse é o podcast Interligadas, onde tudo que tem liga com a psicologia, a gente vai trazer para cá, para a gente conversar, para a gente explorar e mostrar que a psicologia é muito mais simples do que todo mundo imagina. E hoje temos uma convidada muito especial, que é a Kátia. Bem-vinda. Bem, obrigada, prazer, obrigada pelo convite, super feliz de estar aqui. E gostei desse nome, Interligada. Acho que isso faz uma conexão, é gostoso ouvir, né? Interligada, muito bacana, muito prazer. E hoje a gente vai ter um momento um pouco diferente, né, Pri? Diferente dos outros episódios, que geralmente aqui a gente estava na bancada como entrevistadora, hoje realmente vai ser um bate-papo, porque a gente vai ocupar os dois lugares, né, Bela? A gente vai falar, perguntar e também responder. Por quê? Porque o tema hoje é a gente tentar desmistificar o que tem de diferente e o que é que tem de igual, parecido entre psicoterapia, né, psicologia, coaching e mentoria. E aí a Bela vai ser representante da psicologia, isso, a Kátia do coaching e eu da mentoria, ok? Então hoje vai ser um pouquinho diferente, mas o que importa né, o nosso grande objetivo é trazer realmente um norte para aquelas pessoas que de alguma forma tem essa observação, esse autocuidado, sabe que estão precisando de ajuda e o nosso objetivo aqui é esse, né, Bela? Realmente prover informações sérias, né, objetivas, para que quem tiver precisando de auxílio em um desses três temas, a gente vai poder aqui tirar todas as dúvidas. Isso mesmo. Com qual que você quer começar? Vou começar com a convidada, Vamos, né? Primeiro, Kátia, né? Até se apresenta, fala um pouco de você, né? Eu que te trouxe até aqui como esse grande papel de coaching que eu sei que você é. Bacana. Bom, eu sou psicóloga, então aqui nós temos três psicólogas, né? E sou coach, sou mentora, palestrante, professora da Fundação Dom Cabral. Tenho uma empresa já de consultoria há 30 anos no mercado, né? Atendo aí clientes do nível de C-level para cima. Enfim, e eu estou aqui para a gente discutir mesmo e dizer para vocês quanto que esse assunto ele é importante mesmo. Porque eu vejo que as pessoas sempre me perguntam qual que é essa diferença, o que é similar, e isso eu tenho que explicar, eu sento, eu diferencio. Todas as vezes que eu vou começar um processo de coaching, eu tenho que explicar essas diferenças, né? Mas, enfim, começo já falando do coaching, ok? Pode ser, claro. O que eu acho importante da minha perspectiva, na minha visão, que eu acho que isso que é importante. O coach, ele está muito ligado à questão de metas. Então, eu vou ao cliente, eu sento lá com o diretor, com o presidente, com o executivo, que vai ser o coach, e aí a gente estabelece aí quais são as metas, quais são os comportamentos que nós vamos desenvolver para que ele consiga ser um líder melhor, ser um profissional melhor, etc. E aí eu trabalho com 10 sessões de 1 hora e meia, intervalos onde eles conseguem colocar em prática, porque o que é o coach? O coach, a pessoa tem que ter prática. Ele tem que evoluir no processo. Agora, eles dão conta de evoluir? Alguns sim, outros não. Mas, mesmo assim, quando eles voltam para a sessão e eles me dizem assim, eu não estou dando conta, a gente trabalha o porquê que não está dando conta. Então, assim... E aí entra um pouquinho da psicologia. Exatamente. Um pouquinho não, muito, né? É aí que eu queria trazer. Essa similaridade. O fato também de eu ser uma coach formada em psicologia, isso amplia assim, esse repertório, porque... Tem alguns momentos que eu estou numa sessão de coach que eu estou vendo que eu estou usando um pouco da psicoterapia, da psicologia, de repente eu estou trazendo algumas experiências, eu estou trazendo papel de mentora, e de repente eu estou ali trabalhando com ele, que precisa ser trabalhado em termos de metas, etc. Tá? Então, é dentro dessa linha o processo de coaching. Acho que a gente tem que ter um cuidado, e esse é um ponto importante, porque o coaching em si, ele precisa de uma competência específica, a gente precisa saber ouvir, saber escutar, saber pegar essa escuta para definir que tipo de abordagem, que tipo de pergunta que você vai fazer. E a gente tem que ter esse cuidado. E o cuidado também para a gente não caminhar para ser um conselheiro. Esse é outro ponto. Muitos coaches que eu conheço, que eu já vi, às vezes caminham muito para esse aconselhamento, outros não. A gente tem que ter o cuidado. E se isso acontece, na sessão, a gente tem que trazer assim, olha, é uma sugestão. O que você acha? Você dá conta? O que a gente não pode é realmente aconselhar, mas
sim, tratar a pessoa. Eu trabalho muito com andragogia, né? A gente trabalha muito com adulto, que é justamente assim, eu tenho que trazer a realidade. O coach é muito disso, eu tenho que trazer a realidade desta pessoa para o ambiente profissional onde ela está. Eu acho que isso é que é importante. Tá? Então, ela vem, traz a realidade dela e eu trabalho com a realidade dela. E, às vezes, eu penso que eu vou trabalhar um determinado assunto, uma determinada competência, e a pessoa aí chega de uma forma diferente, que eu preciso sair, eu preciso voltar, acolher, para poder voltar para o ponto que a gente precisa trabalhar. Você falou uma coisa que, para mim, é um ponto que eu sempre gosto de conversar, que eu sempre gosto de ter diálogo com as pessoas. E eu queria que você trouxesse, assim, como você percebe o diferencial de você ser uma psicóloga e trabalhar com coaching. Existem profissionais excelentes que não fizeram psicologia, mas existem atalhos, né? Aí a gente vê cursos de coaches de final de semana e, sim, é uma crítica. É uma crítica, né? E que as pessoas justamente não estão preparadas com tudo isso que você acaba de trazer, que é muito da psicologia. É a escuta, é esse treinamento, é o não aconselhamento, e sim, né? Mostrar o que a psicoterapia faz, né? Isso. Trabalhar as opções que essa pessoa tem e ela, por si só, escolher. Então, como que você vê a psicologia neste papel aí junto com o coach? Assim? É interessante essa pergunta que você traz, porque, por exemplo, eu vou voltar um pouquinho no coach antes de eu falar da psicoterapia no coach. Mas o coach em si, ele tem a formação. Então, tem várias formações, tem formações sérias no mercado, né? Tem o ICF, tem o ICI. O ICF é um instituto que a gente certifica como coach. Tá? Então, tem muitas entidades sérias na formação de coach. Então, isso é importante. Existe a metodologia para o coach. Por isso que um administrador pode ser um coach, e zero problema. Um engenheiro pode ser um coach, e zero problema, porque tem uma metodologia. E aí, seguir de forma cartesiana aquela metodologia, dentro de uma racionalidade. Bacana? Bom, mas o coach, com a psicologia, quando o coach é psicólogo, isso expande. Isso expande porque eu, como coach, eu não consigo usar a metodologia simplesmente ali pura. Então, quando eu estou aqui com a pessoa, ouvindo a pessoa, eu já estou usando o meu modo psicóloga também. Eu já estou usando, fazendo as minhas inferências, criando as possibilidades, tentando entender o porquê. Então, eu mesclo um pouco, mas aí tem um ponto importante, porque muito tem a ver com o meu diálogo interno. Eu tenho que tomar cuidado nesse processo, e aí é um processo delicado, que na hora que eu estou na sessão, para que eu não transforme o coach numa psicoterapia. Então, eu volto. No curso que eu fiz no ICI, ele fala muito assim, vamos voltar para a sopa, sabe? E assim, a gente volta para o ponto, porque senão eu vou caminhar para a psicoterapia. Mas eu tenho que entender do que eu estou trazendo ali, do meu conhecimento de psicologia, o que tem a ver ali, história de vida, dificuldade que ele tem, emocional, e eu preciso tratar a dificuldade emocional, eu preciso trazer isso para o campo prático, para o campo da organização. Né? Mas eu exploro. Eu vou lá, exploro e volto. Eu não fico muito tempo lá, mas eu preciso explorar. Sim. Né? E tem outros casos em que eu tenho também pessoas que chegam e que, assim, vai trazer a vida pessoal. E aí eu escuto, eu ajudo, eu trabalho, trago para o processo do coach e digo assim, bom, e o que nós vamos fazer com tudo isso agora? Qual que é o impacto de tudo isso que você está vivendo no seu dia a dia? E daí eu recomendo uma psicoterapia. Era isso que eu ia te perguntar, assim, se você já passou por isso, né? De, num processo, ter que indicar para um atendimento psicoterápico. Muitas vezes. Eu indico para psicoterapia, eu indico até para psiquiatra, porque eu vejo que tem aí, às vezes, no TDAH, tem uma ansiedade muito alta, não consegue concatenar, e assim, estou falando uma coisa, já está ali, etc. Então, eu, com cuidado, eu faço uma abordagem, pergunto, e assim, recomendo fazer um teste ou com um psiquiatra, ou com um neurologista. Então, existe aí, até no próprio processo de coaching, processo interdisciplinar, que eu acho que isso é que é bacana, né? Que aí eu vou recomendando.
Eu tive casos de pessoas chegando na minha sala doentes emocionalmente, com depressão. E aí eu devolvo. Eu devolvo para a psicoterapia, converso com a empresa e falo, você precisa cuidar, aprofundar um pouco mais, depois a gente volta para o coach, porque senão não faz sentido. Sim. A pessoa não vai dar conta do coach. Entendeu? Porque também mexe muito. Exatamente. Né? E daí a importância assim, de ter... A gente vai falar isso um pouquinho mais na frente, né? Assim, da questão de quais são as certificações, o que é que realmente legalmente habilita cada uma dessas atividades, né? Serem desenvolvidas. Mas aí voltar para você, Bela, né? Então, assim, resumir com uma frase é pedir demais, né? Mas me fala de diferenças ou igualdades em relação a isso, a coach e a psicoterapia. Você falou assim que é difícil definir, mas se eu pudesse definir até em uma palavra a psicoterapia, eu defino como autoconhecimento, né? É a oportunidade que você tem de se autoconhecer, de saber realmente quem você é, de reconhecer suas emoções, de saber o que fazer e como equilibrar essas emoções, né? Eu vou responder sua pergunta muito com o diálogo que eu tenho com meus pacientes na primeira sessão, né? É um espaço onde não tem certo e errado, não tem julgamento. Eu acho que a palavra, né? Este treinamento de 5 anos de faculdade para a gente não ter julgamento naquilo que vai ser levado, né, como questão, é o mais importante. Não importa o que a minha crença, não importa o que eu acho, eu estou ali para, de fato, ajudar aquela pessoa a entender a questão que está atormentando, que está, de certa forma, angustiando, causando algum problema na vida dele, né? Então, você ter um espaço onde você não vai ser julgado, você vai ter uma escuta verdadeira e trabalhar as opções para resolver a questão que foi levada, isso é maravilhoso, né, gente? Bacana. E, infelizmente, eu percebo que ainda em 2026 existe muito preconceito por falta de conhecimento do que é psicoterapia, né? Ainda tem o estigma, é coisa de doido. Incrível, né? Incrível. Assim, a gente passando por tanta coisa no mercado, assim, NR1 vindo à tona agora, né? Porque NR1, o pessoal fala assim, é novidade. Não, NR1 é a primeira NR, tá, gente? Primeira norma regulamentadora, só que agora lá teve uma atualização e vai justamente tentar buscar mapear e tratar os riscos psicossociais dentro das organizações, né? Mesmo com tudo isso em voga, como é difícil ainda para as pessoas buscarem ajuda, como se a ajuda fosse uma fraqueza. Né? E, para mim, é o maior ato de coragem que alguém pode ter, é de realmente, assim, se perceber, né? Ou alguém, óbvio, te indicar, como no caso você fez com algum dos teus clientes, né? Assim, teus coaches, que trabalhando essa parte, né? Se conhecendo um pouco melhor, você consegue conviver melhor. Sim, se fortalecendo. Hoje, na clínica, todo mundo pensa que é ansiedade, que é muita ansiedade, né? O mundo hoje é ansioso. Então, eu acho que eu já parto do princípio que, assim, a ansiedade, ok, venha. A gente já sabe que isso vai ser uma das queixas, né? Mas a principal queixa que eu percebo é o não saber falar não. O não saber colocar limites, que é importantíssimo para a sobrevivência. As pessoas não conseguem colocar limite com o parceiro, com a família, com amigos, no trabalho. E aí é isso que a maioria das vezes gera toda essa ansiedade. Então, né, você ter a oportunidade ali, através de uma psicoeducação, porque a TCC trabalha muito, né, que é a minha abordagem com a psicoeducação, de você trabalhar a forma, né, como essa pessoa pode descobrir que esse não é legal. Falar não é legal, gente. Né? É possível e é necessário. É muito legal você ver essa transformação, né? E como a pessoa se fortalece com uma coisa que parece tão pequena, né? E que é um divisor de águas assim, na vida deles. Isso é interessante que você traz, porque isso reflete no ambiente profissional. Sim. O que eu tenho de problemas com essa sobrecarga de trabalho, com o que você está trazendo, da questão da saúde mental, né, da saúde psicológica, vamos dizer assim, e também no dia a dia, essa ansiedade no dia a dia, assim, de falar assim, eu não estou dando conta. E as pessoas têm muito medo de dizer que eu não dou conta.
As pessoas têm medo de dizer os nãos dentro dos ambientes. O limite até para ele mesmo. É para ele até, mas até em função assim, se eu não fizer, se eu não conseguir falar o não, né, assim, vamos dizer assim, o que eu vou, como é que eu vou ser percebido pelo outro? Então, tem essa questão da preocupação de como é que eu vou percebido pelo meu líder, sabe, dentro do ambiente organizacional. Então, as pessoas acabam assumindo muitas coisas, né? Agora, isso tem evoluído dentro de algumas organizações. As pessoas já estão desenvolvendo muito o domínio pessoal, as pessoas estão desenvolvendo a maestria pessoal. Mas como? Quando as pessoas ampliam o autoconhecimento e a autoconsciência. Então, por exemplo, eu tenho me deparado também com pessoas, com executivos, que já chegam para o processo de coach, já no processo de terapia assim, de longos anos. Que é muito bacana. Então, isso facilita o processo de coach, porque tem uma autoconsciência ampliada. E isso é muito bacana. Agora, mas eu também tenho um movimento, tem aquelas pessoas que nem participaram de nenhuma psicoterapia e que chegam para um processo de coach não porque ela demandou, porque a empresa pediu. Solicitou, né? Então, esse é um outro processo que eu preciso trabalhar, porque trazer essa questão da empatia no primeiro momento, eu tenho que fazer uma reunião de empatia com esse coach para ver se vai dar match. Né, se ele realmente, ele passa por 3 coaches, dependendo da empresa, passa por 3 coaches para escolher com qual coach. Ele se identifica melhor. Identifica melhor. Né? Então, isso é muito interessante. Eu tenho que fazer um movimento de trazer essa pessoa para o contexto e dizer o porquê desse coach. Porque aí vem a questão do preconceito que vocês estão falando. Porque quando uma empresa convida um executivo para um coach, a pergunta vem, será que eu tenho problema? Será que lá em cima eles estão me enxergando que eu não estou dando conta? E isso a gente tem que trabalhar. E como que a gente trabalha isso? Na primeira sessão. Porque na primeira sessão eu envolvo recursos humanos, eu envolvo o superior imediato e envolvo o líder. E aí a gente alinha essas expectativas. Então, não tem o e se, não tem o subjetivo. A gente traz ali por que você está aqui. Traz a segurança. Traz a segurança. E traz a segurança, e é muito bacana, porque traz a segurança para o desenvolvimento. E aí traz o coach para o seu crescimento, porque o coach é um investimento. Sim. A empresa está investindo. Então, ela não está investindo para demitir, ela está investindo para te manter ali, né? Então, a gente vai trabalhando esses modelos mentais para que não tenha essa resistência, porque da terapia, ou esse preconceito, ou porque do coach, nesse sentido. Engraçado, isso eu vejo como similar nas 3 abordagens, seja a mentoria, o coach ou a psicoterapia. Né? Primeiro, eu vejo como presente. Ou você está se dando esse presente, ou aquela organização na qual você trabalha está te dando um presente. Eu sempre vejo dessa forma. Mas é a minha visão de mundo. Eu sou psicóloga também, então é diferente. Né? Mas o que eu vejo que também é uma coisa similar, um item similar nas 3 é a pessoa precisa escolher fazer. Não pode ser alguém obrigando ela a fazer. Porque precisa ter um sentido para ela. Ter um sentido para ela. Porque, assim, por mais que ela não foi ela que procurou um coaching, por exemplo, ou não foi ela que procurou um mentor, né? Ou que não buscou a psicoterapia, mesmo quando indicada, o primeiro exercício tem que ser assim, não, eu quero fazer isso. Porque senão a pessoa não vai aderir no processo, seja ele qual for, seja ele de psicoterapia, mentoria ou coaching, e aí ou abandona ou termina, porque assim, tanto aí, diferente da psicoterapia, né? Geralmente quando é a contratação de um mentor, de um coaching, tem um prazo ali, né? Um contrato, né? E tudo mais, acabou e não surtiu o efeito que poderia surtir, talvez até maior do que quando a organização presenteou aquela pessoa com aquele processo. Né? Se a pessoa não escolher fazer realmente, não aderir, né, não engajar no processo, não vai ter o resultado. Não tem resultado. Mas você falou um pouco aí da mentoria, mas explica pra gente o que é a mentoria. Isso. E o que ela se diferencia. Isso eu também gostaria de saber, que até eu tenho um pouco de dificuldade do coach. Coaching. Diferente do coaching, eu vejo como um processo muito mais complexo e com mais ferramentas do que a mentoria. Tem informação? Tem. O que muita gente, às vezes eu vejo isso, né? Também aí crítica também, né? Não, eu sou mentor, você pode até ser um mentor informal, assim, ajudar alguém mais júnior, seja na sua família ou no seu time, né? Na empresa que você trabalha, mas tem uma formação para mentor também. Só que ela por exemplo, de coaching, é uma certificação internacional de coaching, uma coisa que
não é... Eu já fiz também a formação, eu sei que demora, tem horas de atendimento, né? Requisitos até para você participar pra você do programa, participar né? do programa. Sim, programas sérios, né? Sim, isso, né? É todo mundo que está falando assim... Coisas sérias. Coisas sérias, eu vou isso. esclarecer que não é curso de final de semana. Partimos do pressuposto que todas, né, com uma formação séria. Então, tem a formação, só que qual é a grande diferença que eu vejo assim, do coach, né? Geralmente trabalha através de perguntas poderosas. Você vai fazendo perguntas para o seu coach para chegar naquela meta, né, que ele tem. Geralmente na mentoria é um problema mais específico que a pessoa tem e o mentor tem uma jornada por trás, justamente naquele tema que o mentorado ou a mentorada está buscando. Então, ele vai encurtar o caminho para você. Olha, em vez de você passar... Nossa, gente, eu tive que passar pela floresta, tá? Assim, nossa, muito... Tive que abrir ali, né, o caminho. Eu já abri o caminho para você. Não que eu vou, assim, facilitar tudo e não vou dar tudo mastigadinho. Mas vou te dar, assim, alguns atalhos para que você alcance aquele objetivo que, às vezes... E, geralmente, é o quê? Alguma coisa de carreira, uma transição de carreira. Ou, por exemplo, como da última mentorada que eu tive, que ela tinha uma dificuldade de se vender. Principalmente para o líder dela. Dela fazia muita coisa e tinha dificuldade de mostrar. Então, eu fui apresentando maneiras dela poder fazer isso em vários formatos, seja em rede social ou dentro da própria empresa, para alcançar aquele objetivo. Então, é algo mais, vamos pensar, é menos complexo, tem ferramentas também, tem informação também, só que não tem, assim, várias metas. A gente pode dizer que é mais personalizado? E mais, vamos pensar assim, geralmente é um objetivo único. No coaching, às vezes, você tem mais de uma meta ali para cumprir naquele prazo. A mentoria até é mais curta, geralmente, né, do que o processo de coaching, e é um objetivo único. Eu quero alcançar aquilo ali. Mas tendo a empresa, né? Porque o coaching tem muita demanda da empresa de trabalhar metas para gerar também resultados. Ou não... Ou eu estou fazendo alguma colocação errada. É isso mesmo. Na mentoria, necessariamente está ligada a isso? Entendo, talvez que não. Não necessariamente. Eu tenho algumas organizações que têm seus programas de mentoria interno. Eles formam, por exemplo, líderes mais sêniores para ser os mentores daqueles potenciais sucessores, aquelas pessoas sendo preparadas para assumir uma posição de liderança ou uma posição técnica mais específica na empresa, alguém que vai ali liderar tecnicamente outras pessoas, e ele pode tanto contratar um mentor de fora, como formar líderes sêniores como mentores. Legal. É interessante. Eu acho assim, o processo de mentoring, complementando aqui, claro, nesse nosso bate-papo aqui, porque o processo de mentoring, ele se pauta muito na experiência do mentor, que então ele traz a história dele para o mentorado. Né? Só que ele traz não como uma imposição de que o mentorado tem que fazer da forma que o mentor está falando. O mentor traz para inspirar. Quem faz a escolha é o mentorado. Atrelado a isso, a mentoria ela desenvolve a maturidade do executivo, do profissional. Né? Exatamente. É isso que você está falando. Que é a maturidade como líder, a maturidade como técnico, a maturidade como CEO. Então, por exemplo, ontem eu estava num cliente, eu estava com o CEO e com o sucessor dele para daqui a 2 anos. O que o CEO, junto nessa reunião, e o RH presente, me pediu? Kátia, eu não sei se eu quero coach ou se eu quero mentoring. Eu não sei que você vai fazer com ele, mas eu preciso que ele desenvolva uma maturidade para sentar na minha cadeira. Que maturidade? Eu perguntei, que maturidade é essa? Me fala que maturidade. Uma maturidade emocional, uma maturidade, como a Priscila acabou de falar assim, para liderar. Como que lidera? Então, trazer um pouco desse processo. E aí a gente pode mesclar. Você falou disso, não sei se foi uma de vocês duas, que mescla coach com mentor. Às vezes eu mesclo a mentoria com o coach e está tudo bem, porque nós vamos precisar trabalhar esse executivo que vai sentar nessa cadeira, mas ele é um jovem. Ele não passou pela história que aquele CEO de 60 anos. A história não tem experiência de vida, né? Experiência de vida. Então, enquanto esse jovem está com sede ao pote, querendo fazer, já querendo pular etapa, porque essa geração, às vezes, ela quer pular etapa, ele está dizendo assim, vamos por aqui? Então, vamos conhecer qual foi esse caminho para que, quando você chegar lá, você tenha uma maturidade. Né? Então, isso é bacana. Então, aí vai contando. E tem outro processo, não sei se isso já aconteceu com você, Pri, como mentora, que
No processo de tracker que eu participo lá na Fundação Dom Cabral, é muito interessante, porque eu atuo como mentora, mas eu amplio o repertório dos executivos. Então, quando eu vejo que eles precisam ter uma experiência, por exemplo, numa área específica, numa área técnica, eu falo, olha, precisa de um direcionamento, precisa de um mentor técnico para a área financeira, precisa de um mentor aqui, ele precisa expandir um pouco mais, conhecer a empresa como um todo, ou precisa participar de alguns fóruns, de alguns eventos. Então, o mentor ele vem dizendo assim, vamos ampliar esse repertório. É para mudar a visão de mundo. É quando eu chego e conto assim como mentor, olha, estive na China, viajei na China, qual foi a minha experiência lá? E aí essa pessoa vira e fala assim, puxa, de repente eu preciso ir para a China, ou vou fazer... tirar a pessoa desse lugar comum para ampliar conhecimento, ampliar cultura, ampliar repertório. Esse é a complementação disso que a Priscila está falando, que a gente precisa ajudá-los com essa mentoria, com a nossa experiência, com a experiência de vida. Podemos dizer, então, que mentoria para essa geração é algo que tem uma demanda necessária. Perfeito, necessário. Ainda mais que com essa questão dessa velocidade, de achar que tem toda a solução com um clique na palma da mão, não é verdade, gente. Não é. E aí é muito preocupante, porque assim, as pessoas acham que vai perguntar para uma IA generativa e vai ter resposta para tudo na vida. E a importância de ter profissionais sérios, formados e que tem esse repertório e essa estrada percorrida para ajudar, seja com psicoterapia, seja com coach, seja com mentoria, não importa a ferramenta, né? O que importa assim, o que é que eu estou precisando naquele momento. Eu já passei pelos 3 processos, eu já fiz terapia há muitos anos, já passei por processo de coach, já passei por processo de mentoria, já atuei como coach, já atuei como... Então, assim, é muito importante as pessoas pararem para pensar e ver assim, por mais que o mundo esteja muito rápido no que diz respeito a chegar à informação, você se preparar como pessoa e como profissional não é tão rápido assim. Você pode acelerar. Essas 3 ferramentas que estão aqui para auxiliar você nesta jornada. Mas você tem que passar pela jornada. Sim. Né? Senão... Nossa, tive um insight aqui agora quando você traz isso. Que bacana. Porque eu entendo que quando uma pessoa vai para um processo com você de mentoria, se ela está numa terapia, numa psicoterapia, se ela tem um autoconhecimento ampliado, ela vai exercer a humildade para ouvir o que o mentor está trazendo e para dizer assim, puxa. Agora, se ela não tem esse autoconhecimento ampliado, esse é um grande ponto. É para trazer uma hipótese para a nossa discussão aqui. Sim. Tá? É como que ele vai, essa pessoa, não ele, né? Como que essa pessoa vai entender a história da Priscila. Qual a paciência que essa pessoa vai ter para ouvir, para falar assim, paciência e qual a importância vai dar qual a isso. Qual a importância e relevância vai dar para isso? E vai dizer, por que ela está me falando da história dela ou da experiência dela? Então, vai depender muito de... Aí eu estou aqui já viajando aqui com vocês, tá? De quanto que a psicoterapia ela é importante complementar a processos tanto de mentoria quanto de coach. Olha que bacana. Sim, porque na psicoterapia você vai entender quais são as suas fraquezas, né? E suas ameaças, que vêm da administração também, mas não vai ficar aí. Você vai trabalhar para justamente fortalecê-las, né? E buscar a resolução para isso. Né? Então, com certeza, você vai chegar em outro patamar nesse E aí, Priscila, processo. Você já se deparou com pessoas assim, que não têm esse autoconhecimento ampliado no processo de mentoria? Sim. Apesar de, assim, eu tive a sorte de, muitas vezes, a pessoa me procurou, não foi uma coisa imposta por ninguém. A pessoa, não, eu preciso disso, busca, né, o processo, e aí já é meu caminho andado. Porque a pessoa já fala assim, não, realmente eu tô precisando, né, gente? Estou precisando, estou querendo. Agora, quando tem indicação de alguém, né, assim, eu não digo nem indicação, uma obrigatoriedade, parece que eu tenho que... e aí vamos colocar agora num outro papel, gente, né, como executiva de RH, que às vezes indica para algum executivo, algum líder, seja o processo de coaching ou de mentoria, e que você vê assim, cara, esse vai ser um dinheiro jogado fora, e, nossa, que a pessoa não vai aproveitar nada. Já vi muitas vezes. E por quê, né? Porque é isso, não tinha humildade, né? Apesar de ser extremamente
claro que aquela pessoa precisava daquele processo e não é porque ela tinha problemas, é porque assim, ela estava sendo bem vista, mas para dar o passo adiante, ela precisava desse alicerce. E a pessoa não engajar. Não... Sabe aquela coisa de igual o menino que entrega a tarefa de casa, nossa, toda horrorosa, mas não, entreguei a tarefa de casa, tá aqui as 10 questões feitas. Não, o que respondeu não sei, a letra tá horrorosa, mas eu entreguei. É isso, a pessoa entregava todas as tarefas que o coach passava, mas no final do processo, tá, cadê o resultado? E cadê a consistência? Cadê o aprendizado disso? Não, assim, e a aplicação, né, como você fala, cara, assim, não adianta eu absorver o conhecimento, ou mesmo ir para a psicoterapia, né, Bela, assim, refleti lá, falei, tá, e depois fui lá, saí do consultório, e parece que eu não, né, fechei a bolha ali e pronto, acabou. Não adianta. Eu não fiz nada com isso. Não fiz nada com isso. Não falei para refletir, para mudar, para fazer não alterei diferente. Algum comportamento, não testei alguma outra hipótese. Não entrou no processo de terapia, né? Então, infelizmente, assim, de mentoria, geralmente eu fui buscada, não foi me indicado para a pessoa me fazer comigo, então isso já, né, meio caminho andado. Quando tem uma imposição e a pessoa acredita que ela não precisa, ou que aquilo vai ser ela vai ser mal vista. Interessante. Eu tive um caso de um executivo há muitos anos já atrás, que aí era um processo de coach. São 10 sessões, geralmente, processo de coach, de 1 hora e pouco, intervalo de 15 dias, etc. E a gente conversava. Primeiro eu começo pelo processo do autoconhecimento, etc., para entender um pouco do contexto, da história, etc. E aí, num determinado momento, eu percebia que tudo que a gente trabalhava, ou o to-do que tinha que fazer, ou para casa que tinha que fazer, né, a aplicação no dia a dia que tinha que fazer, não tinha eco, não voltava. Não voltava. E é como se eu tivesse que começar de novo. Sabe aquela coisa daquele filme que a pessoa esquece um dia e começa no outro? Uhum. É como se eu tivesse que rebobinar para começar o processo, até que chegou na 5ª sessão. Eu realmente sentei com ele e falei assim, está fazendo sentido esse processo de coach? Está fazendo sentido para você? Será que a empresa não está investindo de forma equivocada? Porque a empresa vai querer resultado, mas eu não estou vendo comprometimento. Eu estou dando o meu melhor aqui com você, porque no processo de coach eu tenho que trabalhar, eu estou dando o meu melhor. Mas eu não estou vendo. Eu não estou vendo o seu interesse. É isso que você quer? E assim a gente fecha a sessão, e aí ele volta para a 6ª sessão, e aí ele consegue se transformar. Tem que fazer uma intervenção ali. Tem que fazer uma intervenção. Sim. Porque senão ele não caminha. Porque o processo de coach precisa de resultados. Agora, se não der resultado, como coach, eu tenho que sinalizar para o coach, e junto com o coach eu tenho que sinalizar para o recursos humanos. Porque quando a empresa contrata. Uhum. Tá? Quando é a pessoa que contrata, aí é tranquilo, igual você falou. Aí a pessoa ela está investindo, né? É tranquilo. Mas quando é assim, eu tenho que envolver as outras áreas, né? Os sponsors, para poder realmente qual o caminho que a gente vai decidir. Isso é bacana. Vou perguntar para você assim, a gente já falou um pouquinho sobre isso no começo, né? Mas o que vocês pensam dessas promessas milagrosas que a gente vê, gente, todo dia no TikTok, Instagram, seja para psicoterapia ou para coach, mas assim, nossa, em 7 dias, né? Quase que assim, eu trago a pessoa amada, né? Parece aquelas propagandas antigas, né? Em 7 dias eu trago a pessoa amada. Em 7 dias, com o meu processo aqui psicoterapêutico, com a minha mentoria, com o meu coaching, você vai estar curado, né? Parece, gente, nossa, me dá até um nervoso, mas assim, tá. Falem sobre isso para depois a gente trazer, como é que é o sério, né? Bom, no processo de psicoterapia, como eu disse, é um processo. E cada um vai ter o seu, né? Apesar da TCC ser muito estruturada, ainda assim... O que é TCC, Bela? Fala porque nem todo mundo sabe. Verdade. É uma das abordagens da psicologia, né? A terapia cognitivo-comportamental. Ela é, sim, uma abordagem mais estruturada, principalmente quando se trata de algum transtorno, mas existe também toda a parte de acolhimento, toda a parte de compreensão, toda a parte de respeitar o processo, né, do paciente. E cada um tem o seu. Não adianta falar, vai ser... Né, tem gente que já começa... Quantas sessões eu vou ter que vir? Quer dizer, já tem um problema aqui, né? Eu não estou à vontade. E eu falo, vamos ver como será o seu processo. Não tem como eu te falar agora, né? Como que vai ser. Quanto tempo vai ser.
E geralmente quem chega assim, na hora que a gente pega ali na ferida, some. Some 2 semanas. Eu falo que são 2 semanas para elaborar. Para elaborar e decidir se realmente quer enfrentar aquilo. Porque muitas vezes dói. Né? Você se conhecer machuca. Mas passando esse processo de dor é transformador, é maravilhoso. E não é todo mundo que está preparado para passar por essa dor. Então, é isso. Só por conta da passagem da dor, já não tem um tempo certo para dizer. Né? Vai depender de pessoa para pessoa. Somos indivíduos únicos. Isso que é o maravilhoso também da psicoterapia. Né? É tratar você como único. É interessante isso que você traz, porque fala do TCC, da questão do indivíduo, ele com as pessoas, ele com o mundo, né? A pessoa. E aí, quando eu fico vendo, voltando à sua pergunta, esses TikToks, um monte de gente falando, sabe, como se fosse uma receita pronta, me preocupa, porque o que ela está falando é importante. O indivíduo tem que ser tratado na sua individualidade. Então, não existe uma fórmula pronta para todo mundo. Tem conceitos gerais. Uhum. Então, o que eu estou vendo muito, você vê no Instagram, você vê por aí, essas coisas, eu não tenho TikTok, eu não sei TikTok, nada disso, mas eu vou vendo aquelas coisinhas que vai aparecendo, como realmente, assim, eu fico preocupada como que as pessoas vão lidar com o que elas estão ouvindo e acreditar como que elas vão lidar, porque é um processo terapêutico, você tem um diálogo, você tem uma conversa, né? Você está ali, você está cuidando do indivíduo dentro do contexto dele. Agora, você ouvir algo que é para um contexto geral, um contexto coletivo, como é que se eu sou uma pessoa que não sou psicóloga, que não tem esse conhecimento, vou ouvir aquilo, o que eu vou fazer com aquilo? Isso me preocupa. Como é que eu vou lidar com isso que eu estou ouvindo essa pessoa falar no TikTok sobre, seja lá como for, como emoções, depressão, etc. E tal. Então, isso está muito, na minha leitura, está muito over, está muito proliferado e a gente tem que ter cuidado para não acreditar em tudo também. Isso porque senão as pessoas começam a se autodiagnosticar, começam a achar que tem problemas. É igual a onda do TDAH, né? Agora todo mundo tem TDAH. Então e me veio aqui também que pensa, será mesmo que a sua vida se resume em 8 sessões? Pois é. Será que você é tão raso assim? Pois é. Será que, né, em 8 horas você se esgota? Isso é muito sério. Né? Sério. E o que eu fico fazendo assim, vendo também um outro reflexo negativo disso, assim, porque eu não vou criticar os meios, tá? Porque assim, tem muito profissional sério que está no TikTok, no LinkedIn, no Instagram. Claro. E aí eu tomo cuidado que a gente tem que pessoas sérias são essas, né? Como buscar essas pessoas, mas o efeito rebote que é assim, não, se eu conseguir com esses métodos aqui, se você não conseguir é porque o ruim é você. Ainda tem isso, né? Você é um incompetente mesmo, porque eu estou te dando aqui a receita de bolo. Se você seguir, já olha o sucesso que eu tenho. Ganhei milhões, sei lá, escrevi não sei quantos livros. Que eu vejo, gente, isso é muito irresponsável. Né? Assim, de quem está ali falando, prometendo uma coisa. Porque mesmo no processo de mentoria, não necessariamente se a pessoa... Não, eu estou falando a minha história para te inspirar, como você falou, para que você trilhe a sua jornada, a sua história, mas que com alguns atalhos para te facilitar um pouco também, né? Para você sofrer menos, vamos pensar assim. É isso. Mas não necessariamente talvez você consiga ter mais sucesso do que eu, e outra, né? O que é sucesso, né? Para cada um tem um conceito diferente, o que é felicidade. Então, assim, eu fico pensando até no efeito rebote dessas promessas, né? Milagrosas de, assim, e se você não conseguiu, o erro foi seu. Não meu, porque eu sou bem-sucedido, né? Então, assim, e acho que é por isso também que a gente está aqui, né, Bela? Assim, que a gente usa YouTube, usa Instagram, para quê? Assim, para realmente trazer um norte para as pessoas em temáticas diversas, linkadas com a psicologia, de forma séria. A gente sempre traz aqui profissionais sérios, com a formação naquele tema que a gente está falando, justamente para isso. Esse é o nosso compromisso responsável com as pessoas que acompanham, que assistem, né? Enfim, que a gente nunca vai trazer aqui achismos. A gente vai sempre trazer alguma coisa realmente que para ajudar, né? Conteúdo. E é interessante porque você falou muito bem. Tem pessoas, né? Profissionais sérios que estão no Instagram, no TikTok, tem mesmo. Mas quando a pessoa chega para mim com alguma coisa que viu na internet, como é que eu devolvo? Eu falo assim, aprofunda, pesquisa.
Era isso que eu ia perguntar para vocês. Assim, que tipo de perguntas, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente, vendo a gente, que eles podem fazer em relação à psicoterapia? Como é que eles podem buscar um psicoterapeuta sério, um coach sério? Realmente, assim, que perguntas, o que eles têm que pesquisar para garantir que eles vão ter realmente um profissional bem formado, ético, né, para fazer o processo deles, seja o que ele escolher? No caso da psicoterapia, e a gente está falando aqui o tempo todo, psicoterapia, é muito importante que você verifique a formação, né? Porque a terapia não é exercício do psicólogo necessariamente. É exercício de quem quer ser terapeuta. Infelizmente, qualquer pessoa hoje pode ser terapeuta. Mas psicoterapia é do exercício da psicologia. E isso é muito importante que as pessoas entendam essa diferença. Então, que verifiquem, né, o CRP do seu profissional, se está ativo, né, que peçam referências, entra no Instagram mesmo e vê, né, se essa pessoa, se você se identifica com essa pessoa, o que essa pessoa está mostrando ali também de conteúdo, de preocupação em relação à psicologia. Mas o que eu vejo de mais importante é, porque eu pergunto, você já fez terapia? Fiz. E qual que era a abordagem? Não sei. Né? Então, existe um desconhecimento das pessoas dessa diferenciação de terapia e psicoterapia também. E elas também, que não seja psicóloga, eu também às vezes pergunto, e qual a linha que ela, tia, não sei, minha sobrinha, que linha que você está? Tia, não sei qual que linha. Me pergunta também, né? Eu sou a linha, se é junguiana, se é psicanalítica, se é psicoterapia, etc. Aí ela fala, tia, não sei, eu sei que está fazendo efeito. Né? Então, a gente trata com pessoas que são leigas, têm outras formações, são leigas não porque realmente cada um dentro da sua área. Né? Eu entendo, e aí é um cuidado que tem que ter mesmo, porque a gente precisa dar mais consistência a isso. E a formação ela é importante. E eu não sei, Bela, para você, mas o que indica é muito importante. Sim. Né? Eu acho que assim... puxa, fiz a terapia com a Bela e assim super recomendo. A recomendação ela tem um peso significativo na nossa área. Com certeza. Né? Como psicólogo. As parcerias que você faz com os psiquiatras, né? Com os psiquiatras, porque tem... então é coisa séria. Esse é um primeiro ponto na primeira abordagem, quando você vai buscar um profissional. Aí depois você vai pesquisar esse profissional, que é o que eu te falei. Vamos pesquisar? Vamos ver quem é, qual a formação. Por exemplo, no coach precisa ter a certificação. Né? Eu tenho 2 certificações internacionais para esse nível, na Marshall Goldsmith, na ICI. E aí, ok, bacana, eu tenho 2 certificações internacionais, mas se eu tenho essa certificação, mas eu não tenho maturidade, eu não tenho experiência, não vai adiantar minha certificação. Sim. Então, o coach é muito preocupante, porque, além da formação, eu preciso ter senioridade, eu preciso ter experiência, eu preciso entender... É uma pergunta que a pessoa pode fazer, tá? Quantas outras pessoas já tem? Quantas horas de coach você tem de atendimento, né? Exatamente. Quais são os seus principais clientes, sem falar o nome da pode ser a empresa? Assim, tem maneiras da gente se cercar ali e se proteger. Porque, gente, pensa, você já está indo em busca de ajuda, que já é assim, você tem que ter muita coragem para fazer isso. E aí é um ato responsável, acho, nosso também, de assim, eu não posso me colocar nas mãos de qualquer pessoa. Eu já estou assim, me abrindo toda a minha vulnerabilidade, seja no tema que for, né? Nos 3 que a gente está tratando aqui hoje. Então, assim, eu não posso correr o risco de cair nas mãos de uma pessoa que não tem a habilidade, a formação, a ética de tratar com aquele tema que eu estou buscando ajuda. É isso. E aí entra a questão também, de novo a gente entra na questão da recomendação. A recomendação ela é o ponto-chave. O nosso trabalho é boca a boca. Né? Você vê que você... posso dizer assim, deu certo quando o boca a boca funciona. Né? Eu acho que nessas 3 áreas, porque é isso. A pessoa que fez com você viu o resultado, né? Viu a melhoria e te indica. Então, a indicação é essencial. Agora, é muito bacana, não sei vocês, quando você percebe que fez sentido para aquela pessoa, né? Nossa. Quando a pessoa chega e fala, Kátia, minha vida mudou depois do meu processo com você. Eu escuto isso muito. Eu sou uma outra pessoa. É a mesma pessoa. Só que deu conta de fazer um monte de coisa diferente que não fazia. Mas
Tá tudo bem. Ela se enxergou. Ela se enxergou. E aí, para mim, não tem coisa mais gratificante. É lindo, né? Eu falo que nessa parte eu sou muito romântica com a psicologia, porque eu falo, é lindo. Eu fico muito feliz, porque é um legado. Aí eu estou falando de legado, assim, de que legado que eu estou deixando, que diferença que eu estou fazendo na vida das pessoas. Isso, para mim, é muito importante. Né? Porque é muito sério. A gente lida com o ser humano. Como psicólogo, a gente tem que ter muito cuidado, como lida com a cabeça do ser humano. E nesse mundo louco que nós estamos, volátil, ansioso, principalmente pós-pandemia, mudou tudo, né? As pessoas parecem que estão assim, como você falou, está todo mundo ansioso, está todo mundo... Pré-requisito. Está sofrendo, é impressionante como que isso aumentou, principalmente pós-pandemia. Na pandemia nem se fala. Na pandemia, Kátia, trabalhei até 10, 11 horas da noite, porque assim, as pessoas, o medo prevaleceu e a gente teve que atender, imagino que você também. Mas isso já é o passado, tem aprendizado aí, mas o aprendizado eu diria, né, se a gente tivesse que falar, eu diria assim, está na hora de pôr um pouco o pé no freio, vamos observar mais, vamos ouvir mais, vamos respirar, sabe? Sim. Tanto para psicoterapia, para a mentoria, para o coach, eu acho que é um dever nosso fazer com que essas pessoas vão parar para respirar. Contemplem o presente. Senão elas vão adoecer. Eu falo, vamos contemplar. Isso. Né? Eu faço esse exercício muito com a minha filha. Ela está com 11 anos. E essa geração é muito difícil aceitar o ócio. Né? E tem dia que eu falo com ela, vamos deitar no chão. Ela, para quê? Vamos deitar no chão. Ela, o que a gente vai fazer? Eu, só deito. Exatamente, a gente vai fazer nada. Silêncio. Ela, mãe, o que é isso? Isso chama ócio. Reconheça, sinta. É bom também. É o nada. É nada. Porque tem que fazer alguma coisa. Né? E isso gera ansiedade, porque eu tenho que fazer alguma coisa, você já está projetando o que você quer, o que você tem. Não para, Não para. Né? Na minha geração, então, é como se eu tivesse que ter que fazer o tempo todo, que se eu não estou fazendo alguma coisa, eu me sinto culpada. Eu tive que trabalhar até isso em mim, porque eu sou muito workaholic, eu trabalho, né, ela me conhece, eu não paro. Então, tem hora que eu tenho que medir um pouco e falar assim, peraí, não parar porque você cuida de pessoas. Se você cuida de pessoas, você tem que cuidar de você. Máscara de oxigênio primeiro em você para depois colocar no outro. Então, nós também precisamos desses cuidados. Sim. Então, eu, por exemplo, faço psicoterapia. Eu cuido, eu preciso cuidar de mim. Todo episódio a gente brinca, psicólogo faz terapia. Eu preciso desse senão como é que eu vou suportar tanto? Né? E no meu caso, é muito necessário até para separar o que é do paciente e o que é meu. Porque as histórias, elas se misturam, né? Sim. É inevitável. Aquilo que é a dor do outro, eu também reconheço como minha. E eu não posso trazer a minha dor para a sessão e fazer, às vezes, essa separação. Isso é muito treino, isso é muito estudo, isso é muita supervisão, isso é muita terapia. Né? Eu atender um paciente que foi abusado ou um que está com ideação suicida e conseguir dormir à noite, viver a minha família, né? Eu preciso trabalhar muito essa separação. Né? Então, envolve muito estudo e preparação. Né? Queria perguntar para vocês, né, porque o tempo está indo, né, para a gente ir encerrando, assim, mas a gente falou muito assim, de buscar ajuda, mas para alguém que sente que está precisando de ajuda, mas não sabe por onde começar, que dica, que orientação vocês dariam? Olha só, eu acho que a psicoterapia, durante muito tempo, foi verdadeiramente inacessível para a maioria da população. Ainda é para uma boa parte, mas hoje temos projetos assim, em faculdade, em instituições religiosas. Eu participo, sou cofundadora de um projeto que chama Falar Salva, que a gente faz atendimento de acordo com a renda da pessoa, né? Ela preenche os requisitos. Então, hoje, é muito mais acessível você ter acesso a este presente que é fazer terapia. E quando procurar, esse que é o time, né? Infelizmente, as pessoas procuram no momento que já não é a hora, né? Já passou da hora. Então, você não deixar a questão de consumir, né? Mas é difícil das pessoas perceberem, porque a cultura do eu tenho que dar conta de tudo,
ainda é muito forte, principalmente com a mulher, né? Então, o eu tenho que dar conta de tudo não permite que as pessoas cheguem no tempo certo na terapia. Não é que a terapia é para todos. Eu acho que a terapia não necessariamente é para todo mundo. Eu divido em 3 categorias. Tem pessoa que tem uma autoestima, uma autossuficiência mesmo, assim, de produtividade, de conceituação muito alto, muito elevado, e que não necessariamente precisa fazer psicoterapia. Tem as pessoas que fazem durante um determinado tempo por algumas questões específicas e vão também ter aquelas que vão precisar a maior parte da vida, né? Seja por um transtorno ou seja por essa baixa autossuficiência também, né? Então, assim, o cuidado é esse, é as pessoas perceberem que elas não têm que dar conta de tudo e tentar chegar na terapia no momento onde não explodiu, né? Onde não perdeu o controle. É o saber se perceber, que é o ponto que é o difícil, né? Mas... Aí mesmo se explodiu, gente, procura. Procura. É isso aí. Para o processo de coaching, falando especificamente para o processo de coaching, eu recomendo assim, aquele momento em que você tem dúvidas da sua carreira. Por exemplo, se é uma pessoa física que quer fazer o coach, quer contratar um processo de coach, ou se ela tem dúvidas de carreira, ou até mesmo dentro das organizações. É quando precisa preparar sucessor, é quando precisa trabalhar competências de lideranças, foi promovido, foi para uma área nova, está com uma equipe nova, ou até mesmo quando tem uma avaliação de carreira e sucessão, ou uma avaliação de desempenho que está mostrando que tem dificuldades de comunicação, de dar feedback, de conversar com o time, de ter conversas difíceis, etc. É um momento de falar assim, quem sabe eu estou precisando de um processo de coaching. Então, é a hora que você percebe que algum ponto de atenção precisa ser tratado no seu ambiente de vida, de carreira, né, e profissional dentro das organizações. E, obviamente, que eu sugiro que busque um coach, né, que realmente tenha referências e que tenha histórico de atendimentos, né, nesse nível. E a mentoria? O mesmo, né? Tem esse cuidado. Se você vê que está sentindo uma carreira estagnada, ou que alguma coisa ali não está dando certo, ou que você poderia fazer melhor, mas não sabe como, não tenha, às vezes, a expertise, as ferramentas de como fazer aquilo, busque um mentor, alguma pessoa que você tem ali como referência, ou que outras pessoas te referenciem naquele tema que você precisa de ajuda, para que aquela pessoa possa realmente, né, compartilhar a jornada dela com você e te inspirar que você seja um profissional melhor, né? Possa executar melhor aquele pontinho ali que você acha que ainda é um gap para você. É isso, gente. A gente podia ficar conversando sobre isso Horas. Mas aí agradecer, né? De novo, Bela, obrigada pela parceria, né, de sempre, amizade. Kátia também, parceria, obrigada. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi maravilhoso. Muito bom. Que Essa delícia de conversa. Se deixar, eu fico aqui também. E para quem está ouvindo, vendo a gente, né? Primeiro, a gente espera que você se sinta mais seguro na hora de escolher um profissional, né, seja para tratar da sua saúde mental, o seu autoconhecimento com uma psicoterapeuta, bater suas metas aí na organização com um coaching, ou aprender com a estrada de um mentor, né, que você consiga fazer isso. Mas que o mais importante, buscar ajuda é um sinal de força, né, de coragem, e que a gente espera que você tenha agora elementos para fazer uma melhor escolha. Se fez sentido para você, ótimo. Se você acha que pode ajudar alguém, compartilhe o link, segue a gente nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram. E no próximo episódio tem muito mais, né? Valeu, gente. Tchau, tchau.